Olá, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje os nossos comentários se deterão ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, especificamente o item 4, missão dos profetas. Antes de iniciarmos a leitura para fazer as reflexões, é importante situarmos quem vem a ser essa figura do profeta. O profeta, no contexto da história do povo hebreu, sempre aparece nos livros do Antigo Testamento como aquele missionário, aquele mensageiro que vem trazer a palavra divina, que vem trazer as mensagens esquecidas pelo povo. Geralmente, eles aparecem em momentos decisivos, em momentos importantes, em momentos em que os líderes, em que os reis, em que a coletividade se esqueceu das orientações primeiras, se esqueceu da lei divina. Alguns pesquisadores dizem que Abraão foi o primeiro profeta, um dos primeiros profetas, porque teve contato direto com o mensageiro de Deus, ou para alguns, com o próprio Deus, já que, se há um mensageiro que fala em nome de Deus, então podemos dizer que ali está a representação dele próprio. Mas, ao longo da história do povo hebreu, nós vemos o surgimento de inúmeros profetas, e geralmente os profetas, como dizia Jesus, eles não são bem recebidos entre o seu povo, já que nascem ali naquele agrupamento, daquela comunidade, e de repente começam a falar de coisas divinas. Então, é natural que a coletividade, a comunidade diga: quem é esse que estava aqui conosco e agora está aqui a nos lembrar dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos divinos? Então, geralmente, os profetas não são bem recebidos entre os seus, entre o seu povo. E também aí vemos uma certa resistência natural a relacionar-se ou querer se relacionar com a lei divina, com Deus. Então, muitos profetas passaram pela história do povo hebreu, muitos foram ouvidos, muitos foram perseguidos. Então, temos aí na figura do profeta a figura do mensageiro. E nesse trecho, Kardec comenta, esse trecho não tem nenhuma menção, nenhum comentário dos espíritos, é apenas uma reflexão que Kardec faz logo no início do capítulo. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, ou seja, Kardec nos explica que a palavra profecia se tornou sinônimo de predição, de adivinhação do futuro. E necessariamente essas palavras elas não estão relacionadas no seu sentido nato. Por quê? Porque o indivíduo pode ser profeta, mas necessariamente ele não precisa aí fazer menção aos acontecimentos que virão, ao futuro. Já como nós dissemos no início do vídeo, ele é um missionário, ele é um mensageiro. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, Kardec começa a situar ali qual é o real propósito do profeta. Ele está ali imbuído dessa ideia de trazer a lei divina, de revelar a lei divina aos olhos que muitas vezes estão esquecidos dos ensinamentos de Deus, e vem ali com a missão de trazer aquilo que está oculto, aquilo que foi esquecido. Então, nós podemos dizer que os médiuns modernos também são profetas, aqueles que se dedicam ao legado de Jesus, que trabalham para o Cristo, que trazem aí a revelação espiritual, eles se apresentam muitas vezes como medianeiros, como missionários da lei divina.
né? Então, podemos dizer também que o profeta é um medianeiro, o profeta é um médium, né? Então, o profeta é todo aquele que vem enviado de Deus com a missão de esclarecer o povo. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições, ou seja, pode um homem falar das coisas divinas, pode um homem fazer revelações, sem necessariamente, como já dissemos, fazer previsões, falar de coisas que irão acontecer. Algumas profecias, podemos dizer assim, são como avisos, como lembretes, né? Caso aquele povo, caso aquela comunidade não altere a sua rota, não altere a sua trajetória. E aí vamos lembrar do profeta Jonas, que teve aí a missão de levar ao povo um lembrete, um aviso de que caso eles não mudassem de vida, as coisas poderiam sair muito maus. E eles, o povo, ouviu o profeta e fez uma mudança nas suas vidas. Então, o que deixou o profeta Jonas muito triste, deveria ter deixado muito feliz, porque os acontecimentos preditos não ocorreram. Então, algumas profecias relacionadas, algumas predições, vamos dizer assim, relacionadas ao futuro, caso as orientações sejam acolhidas, elas não ocorrerão. Mas necessariamente a ideia do profeta não está ligada, aqui segundo Allan Kardec, com aquela pessoa que vai falar de coisas que vão ocorrer no futuro, né? Aí Allan Kardec começa a nos trazer um exemplo disso através da imagem de Jesus. Ele diz: essa ideia de que necessariamente os profetas não precisam fazer revelações do futuro era muito presente nos judeus, né? Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Ou seja, é como se eles estivessem ali fazendo um teste das faculdades mediúnicas do Cristo, dizendo ali: você era uma profeta, então adivinha quem foi que bateu em você. Então eles não estavam fazendo um teste relacionado às revelações, né? E aí esse trecho é bem interessante também a gente situar o quanto era profunda a ignorância daquelas pessoas, mesmo sendo imbuídas da possibilidade de conhecer a lei divina, de estudar a lei divina, de divulgar. E aí vamos recordar das lições, dos lembretes, das revelações aí trazidas por João Nunes Maia, o próprio Chico Xavier, nos livros de Emmanuel, há 2000 anos, ou no livro Maria de Nazaré, onde eles vão relatar o quanto era forte a presença do Cristo no meio daquele povo, o quanto apenas a presença dele alterava a psicosfera do ambiente, emanava energias poderosas, que o próprio Emmanuel vai dizer que no encontro que teve com Cristo, enquanto senador Públio Lentulus, não resistiu às emanações e caiu de joelhos. Então vejam aí a profundidade da cegueira desses espíritos, como Caifás, dentre outros, que estavam ali à frente do Cristo e de Deus e não conseguiam reconhecê-lo, não conseguiam senti-lo, faziam ali provocações, né? Dentre outras que nós visualizamos registradas, né? Vemos registradas aí no Novo Testamento. E também fica uma reflexão para nós. Como está o nosso relacionamento com Deus e com a lei divina? Vamos dar continuidade aqui ao trecho, né, ao texto. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens, como nós havíamos dito, tendo-se realizado os acontecimentos preditos. O dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Mas, necessariamente, aqui complementamos, como disse no início do texto, essas duas coisas não precisam caminhar juntas. A ideia de falar do futuro e a ideia de trazer revelações, a ideia de trazer ensinos importantes, lembretes
em relação à lei divina. São reflexões importantes, interessantes para nós, e também para nós pensarmos nesse momento coletivo que nós estamos vivendo, onde muitos se apresentam como missionários de Deus, como mensageiros do Cristo, como pessoas que são profetas modernos, porque assumem o compromisso, a missão de revelar o futuro. E quantos não têm aparecido na mídia dizendo de acontecimentos futuros? Será que caminham com Deus e com Jesus? Será que são verdadeiramente profetas só porque falam do futuro? E nós, né? Como anda a nossa relação com a lei divina? Como anda a nossa relação com Deus diante desse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de transição planetária, né? Então, são reflexões interessantes. Espero que vocês possam meditar. Fica um convite para fazer a leitura do trecho e de todo o capítulo, para que nós possamos reavivar no nosso coração e em nossas vidas as lições de Jesus, as lições que vêm de Deus, né? Para que não seja mais necessário que outros missionários tenham que renunciar à sua condição para mergulhar no corpo, para fazer com que nós acordemos aí do sono profundo da ignorância, do sono profundo que o materialismo nos oferece aqui, especialmente se tratando do nosso país, da nossa coletividade aqui ocidental. Então, que Jesus nos abençoe e que cada um de nós possa encontrar no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo a luz kardeciana, a luz do codificador, o roteiro para vencer as dificuldades e os lembretes para nos direcionar rumo a Deus, rumo a Jesus. Muita paz a todos e até a próxima.